Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra dividir experiências, aqueles vídeos que de mãe pra mãe, sabe? Enfim, hoje eu vim aqui pra dividir com vocês a minha experiência como mãe de 2. Eu sei que tem outras pessoas aí que têm mais filhos e que também poderão se beneficiar desse vídeo. Eu vim aqui hoje pra falar de táticas que a gente pode usar pra facilitar a vida com mais de um filho. Todas as perguntas que eu recebo todo dia, essa com certeza é a campeã. Paloma, como você dá conta de 2 filhos? Quando o Rodrigo nasceu, não era muito fácil pra mim. Eu demorei um tempo, assim, de começar a assimilar as coisas, assimilar horários, sabe? Saber exatamente como organizar minha rotina, porque eu tinha um recém-nascido que tinha, né, necessidades diferentes. Uma criança de 2 anos, né, que era o caso do Bernardo. Então era muito difícil pra mim, assim, administrar essas duas coisas. Mas conforme eles foram crescendo e o tempo foi passando, eu fui entrando no ritmo. E nesse meio tempo eu fui descobrindo algumas coisas que, no nosso dia a dia mesmo, coisas que a gente faz, sabe, no nosso dia a dia, que puderam facilitar demais a minha vida, assim, demais mesmo. Eu listei pra vocês algumas coisas que eu acho que vai ajudar vocês na hora de ter mais de um filho. Eu tenho muita gente que me assiste que tá gravidinha aí do 2º ou do 3º filho. E eu espero de verdade que possa ajudar vocês também, tá? Bom, a primeira coisa que eu recomendo pra quem tem mais de um filho é otimize as tarefas do dia a dia. Por exemplo, banho. A hora do banho é uma hora mais conturbada, assim, né? Pra quem tem só um filho, depois tem que administrar isso com 2, complica um pouquinho. Então a hora do banho é sempre legal, se você tiver mais de um filho, colocar, e eles tiverem, claro, né, quase a mesma idade, que é diferente quando você usa banheira. Mas se eles tiverem mais ou menos a mesma idade, ou um deles já estiver tomando banho de pé e tal, você colocar eles pra tomar banhos juntos no mesmo horário. Mesmo aqueles que usam banheira, deixar, né, a banheira perto, o chuveiro ligado, o outro tomando banho junto, é muito legal isso. Você otimiza o seu tempo, torna essa hora divertida pros 2, e eu acho que funciona. Aqui em casa funciona, eu otimizo muito o meu tempo. Outra coisa pra otimizar o tempo também é o horário da refeição. É o horário da refeição. Eu não sei se vocês almoçam e jantam juntos, né, a família inteira. Aqui em casa a gente não tem esse hábito durante a semana, porque o Lucas tá no trabalho, ele trabalha em outra cidade, então ele vem pra casa só à noite. Eu e o Bernardo, a gente fica na mesma escola, porque eu trabalho lá, ele estuda lá, a gente tem um horário de almoço mais diferenciado. Dependendo do horário, a gente almoça, né, em horários diferentes. E o Rodrigo almoça na escola, então a gente não tem isso. Agora, quando a gente tá em casa, geralmente ou a gente almoça e janta juntos na mesa, ou eles ficam na mesinha deles. Eles têm uma mesinha onde eles sentam e ficam comendo ali. Eu acho que é divertido, a gente super interage com eles comem tudo, se alimentam bem e fazem aquilo juntos, né? Eu acho que meio que fortalece esse vínculo entre eles, então eu acho muito legal você facilitar esse tipo de coisa. Dica número 2 é sobre a organização da casa para receber mais de um filho. Dependendo do tamanho da sua casa, se ela for uma casa muito grande, depende de quantos quartos ela tem, fica mais fácil você organizar em quartos separados. Mas se você tiver só 2 quartos, uma beliche cai muito bem, obrigada, para quando você tem mais de um filho. Até uma triliche, às vezes, quando tem a beliche mais uma cama embaixo para puxar, eu acho que facilita porque economiza espaço e você continua deixando eles juntos. Eu sou o tipo de mãe, assim, que super apoio você fazer com que os irmãos fiquem juntos, sabe? É claro que eles têm que ter o horário particular deles, de cada um fazer o que gosta, mas eu acho que quanto mais tempo eles passarem juntos, mais esse vínculo é fortalecido e mais eles se sentem irmãos mesmo, sabe? Amigos e estão juntos o tempo todo. Então eu acho isso muito legal. Eu pratico isso aqui em casa com os meninos e eles adoram, eles são super companheiros. Então eles têm o beliche aqui, eles dormem, né? Cada um dorme numa parte do beliche. E tem dias que eles dormem, às vezes, na mesma parte do beliche, embaixo, os dois. Eles gostam de dormir juntos no mesmo colchão. Então eu acho que o beliche facilita demais. Aqui em casa a gente tem 3 quartos. Antes, esse quarto aqui que vocês estão vendo, que é o escritório, era o quarto do Rodrigo. No vídeo antigo, acho que eu mostrei pra vocês. E depois ele acabou mudando pra lá, porque ele não queria ficar sozinho e o B também não queria dormir sozinho. Então eu achei super maravilhoso colocar os dois juntos. Então facilita, eu acho que facilita. Ainda falando sobre a organização do quarto das crianças, uma dica que eu dou também é organizar as roupas deles no mesmo guarda-roupa. Às vezes, né, se você tem 2 quartos separados, geralmente tem 2 guarda-roupas, tudo 2, né, ou mais. Então, se você puder colocar eles no mesmo quarto, né, se eles tiverem beliche, e tiverem um guarda-roupa só, espaçoso, que caiba todas as coisas deles,
show de bola, melhora muito. Aqui em casa eu fui tentando, né, então eles tinham um guarda-roupa aqui, que era, né, o guarda-roupa do Rodrigo, então eu guardava as coisinhas dele, coisinhas de recém-nascido, que ele tinha bastante coisa de bebezinho, e o outro quarto era só do Bernardo com as coisas dele. Então quando ele migrou pro quarto de lá, eu percebi que aquele guarda-roupa era suficiente pra guardar as coisas. Então eu comecei a organizar ele de uma maneira onde coubessem todas as coisas. Então aqui em casa os meninos estão quase do mesmo tamanho, então eles usam o mesmo tamanho de roupas. Agora eu já não tenho mais espaço do Rodrigo, espaço do Bernardo, sabe? Eu coloco tudo meio que junto, sabe? As camisetas de verão, as camisetas de meia estação e as camisetas de inverno. As blusas ficam todas penduradas juntas, os pares de sapato também todos juntos, bermudas juntas. Então se você puder colocar todas essas peças de roupas juntas, principalmente se eles tiverem a mesma idade, fica muito fácil. Mas não tem problema se eles não tiverem a mesma idade, nem estiverem usando as mesmas roupas, e até se for uma menina e um menino. Você pode organizar tudo no mesmo guarda-roupa de forma separada, né? Sempre um guarda-roupa mais espaçoso, que tenha espaço para colocar. Dica número 3. Se possível, matricule eles na mesma escola e no mesmo horário. Se você é dona de casa e você que é responsável por levar e buscar, mesmo não sendo dona de casa, se você é responsável por levar e buscar eles na escola, deixar eles no mesmo local e no mesmo horário facilita demais esse transporte, esse vai e vem, né, de buscar e trazer. Aqui em casa os meninos não estão ainda na mesma escola, mas por uma questão assim de logística e do Bernardo ser bolsista na escola que eu trabalho, né, e ainda não tem sala pro Rodrigo, não tem infantil para a idade dele, mas eu acho que colocar eles na mesma escola e no mesmo horário facilita demais, né, esse trâmite todo e faz com que a gente economize também tempo de ficar buscando cada um num canto da cidade. Então, se vocês tiverem mais de um filho, procurem, se possível, na mesma escola, os mesmos horários, vai facilitar bastante a sua vida. Quando a gente tem mais de um filho, uma das nossas maiores dificuldades é fazer com que tudo se encaixe. Todo mundo receba a atenção que precisa, a atenção que merece, fazer com que todo mundo receba a mesma atenção. Então, uma dica legal nesse caso é você estimular a independência deles. Aqui em casa, é claro que eu ajudo eles a fazer um monte de coisa. Tudo, né, tem o seu momento, a sua fase, estão aprendendo a tomar banho sozinhos, a escovar os dentinhos sozinhos direito, porque eles escovam na escola, mas a gente sabe que não é daquela melhor maneira, né, então a gente tem que meio que direcionar esses comportamentos. Mas eu estimulo bastante a independência entre eles, então às vezes escolher a roupa que eles vão sair, se vestir a meia, amarrar o tênis, então escovar o próprio dente, arrumar a cama pra dormir, arrumar quando acorda, juntar os brinquedos. Então acho que essa independência é um processo, né, que a gente vai trabalhando neles aos poucos e que facilita demais a nossa vida tendo mais de um filho, porque principalmente se um deles for bebê e o outro for um pouquinho maior, ou você tiver já 2 grandinhos e um bebê, é mais fácil que os maiores sejam um pouco mais independentes para se virarem melhor, né, enquanto você dá atenção pro pequeno. Mas com o tempo você vai encaixando tudo, eu acho que é uma dica legal estimular essa independência. E por último, uma dica assim que pra mim funciona demais é estimular a parceria entre eles, para que eles se ajudem. Eu acho muito importante que os irmãos eles sejam criados de uma maneira onde eles entendam que eles não são rivais, que eles são parceiros pra vida inteira. Então aqui em casa todo mundo fica encantado assim de ver como os meninos são. Eles brigam sim, não vou mentir pra vocês não. Às vezes eles brigam, às vezes eles saem, né, discutindo e até saem na mão às vezes, que é uma coisa que eu detesto que aconteça. Eu fiz um vídeo antigo em parceria com as meninas, que eu vou deixar aqui em cima pra vocês, como que a gente lida com as brigas aqui, mas na maioria do tempo eles são crianças que se amam muito, são irmãos que se ajudam, que estão o tempo todo juntos. Então eu estimulo demais essa parceria entre eles, eu acho importante que eles estejam juntos nessa, e que eles se respeitem, que eles se ajudem. Então às vezes um carrega a mochila do outro, ajuda um ou outro a colocar o sapato, colocar a blusa, então fica mais fácil, né, se você tem mais de um filho, principalmente quando você tem uma diferença um pouco maior de idade, que os mais velhos ajudem. Uma coisa importante é a gente nunca sobrecarregar o mais velho, porque nós, mães de mais de um, a gente tem uma tendência muito forte a colocar responsabilidades no mais velho que às vezes não é responsabilidade dele, sabe? Então eu já me peguei fazendo isso várias vezes, é uma coisa que eu fico me policiando o tempo todo, porque apesar do Bernardo ser o mais velho, entender um pouco mais e ser irmão, ele não tem obrigação de uma série de coisas, né? Porque ele também é uma criança que também está se desenvolvendo, que também precisa de amor, que também precisa de atenção e que também passa pelos seus momentos, né? Então a gente precisa tentar entender essa transição toda e construir uma linha,
sabe? De pensamento e de raciocínio nesse sentido. Mas estimular que eles sejam parceiros e que eles se ajudem facilita demais a sua vida como mãe de mais de um. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like aqui embaixo, deixa um comentário aqui embaixo pra mim, me conta como é que você faz pra facilitar a sua vida com mais de um filho. Quem sabe eu também não adote algumas dicas aqui embaixo também, tá bom? Se inscreve no canal se você é novo e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!